em 2016 foi quando eu conheci o Petrônio. Eu queria agradecer o convite, obrigado pela confiança no meu trabalho. Espero que eu consiga passar um pouco do meu dia a dia para vocês e com que eu mude um pouco com o que vocês fazem na clínica, com os pacientes de vocês, com a minha prática clínica e com algumas pesquisas que nós temos desenvolvido tanto na Santa Casa, quanto na Faculdade de Medicina da ABC, que é a faculdade que eu leciono, quanto no Instituto Trata, que é onde eu realizo a minha prática clínica diária com os meus pacientes. A minha primeira palestra do dia é sobre lesões em corredores, e essa é uma paixão que eu tenho. A maioria dos meus pacientes na clínica hoje, como eu trabalho com a fisioterapia esportiva, são atletas de corrida. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês do meu dia a dia clínico e do que provavelmente vai ser a minha tese de doutorado, sendo que eu finalizei minha tese de mestrado agora. Se nós formos avaliar a articulação que se existe maior prevalência de lesões em atletas de corrida, sejam eles amadores ou profissionais, é a articulação do joelho. Principalmente a síndrome da dor femoropatelar, que é aquela dor na frente do joelho, e a síndrome do tráqueo tibial, que também muitas vezes é conhecida como joelho do corredor, que é aquela dor na região da lateral do joelho. Todas essas lesões descritas aqui, nesse trabalho em 2002 por Taunton, que ele descreveu as principais lesões em atletas de corrida, todas têm algo em comum. São lesões por sobrecarga ou por falta de controle de treino. E esse é o principal fator de risco para lesões em corredores. Falta de exposição ou de controle à exposição à carga. E aí os educadores físicos, provavelmente devem ter alguns aqui, eles são muito mais importantes até do que o fisioterapeuta nesse processo de prevenção de lesão. Porque o cara pode ser o cara mais equilibrado do mundo, mais forte do mundo, se ele treinar mais do que ele suporta, ele se estoura. Então o controle de carga de treino é o principal fator de risco para lesões em corrida, principalmente porque essas lesões normalmente são lesões por sobrecarga ou por excesso de sobrecarga no dia a dia. E a partir do momento que esses indivíduos se machucam, a maioria deles não consegue voltar aos níveis pré-lesão, ou seja, o retorno ao esporte desses atletas ainda não é eficiente. A gente ainda não consegue atingir a eficiência de devolver um atleta rápido ao esporte e principalmente no nível em que ele estava antes de se machucar. E é por isso que a gente tem que começar a pensar no que a gente possa estar fazendo de errado ou o que esteja faltando no nosso dia a dia. E aí vem a pergunta, o que a gente pode controlar nesse processo? O que eu tenho que levar em consideração a partir do momento que o cara chega machucado ali na minha frente? Controle de volume de treino, o controle da carga de treino é importante que seja realizado, mas os fisioterapeutas têm pouco controle sobre isso. Normalmente quem vai controlar é quem monta o treino daquele atleta, o educador físico, provavelmente. Adaptações às cargas com inteligência, ou seja, o quanto de carga que você expõe àquele atleta, tanto na reabilitação, quanto no momento em que ele retorna para o treino, mas ainda está na reabilitação, são controles que devem ser realizados de forma mútua, tanto pelo fisioterapeuta quanto pelo educador físico, e é em cima disso que eu vou discorrer a palestra. Agora, como que a gente consegue controlar isso? E por ser o principal fator de risco para lesão em corredores, tanto para prevenção quanto quando você está tratando um atleta, você não pode deixar de levar isso em consideração. Vocês precisam controlar o quanto de carga vocês estão expondo naquele cara. E os fatores biomecânicos, que são formas em que nós temos de modular ou poupar locais que estão machucados e que eu consigo manter aquele atleta sendo exposto à atividade com menor demanda em uma articulação em que ele sente dor ou que ele tem incômodo para correr, por exemplo. Por exemplo, um cara que tem dor na frente do joelho, eu posso gerar algumas estratégias através de estratégias biomecânicas ou conhecimento de biomecânica e fazer com que ele corra ou realize aquela atividade com menor demanda naquela articulação, naquela região em que ele sente incômodo. E a principal diferença biomecânica da corrida para a marcha é que na corrida nós temos a fase aérea. Percebam que em alguns momentos ela está com os dois pés fora do chão. Então ela não tem duplo apoio como a gente tem na marcha. Então a corrida nada mais é do que uma sucessão de saltos numa perna só. Durante todo o tempo ela está saltando de uma perna para outra, de uma perna para outra. Então não tem como vocês reabilitarem ou treinarem um atleta de corrida sem treinar pliometria, sem treinar salto unipodal.
Esse é o processo final de qualquer reabilitação. Vocês precisam treinar pliometria, potência, salto com um atleta de corrida. E para chegar nesse momento, ele precisa de várias outras capacidades físicas desenvolvidas que normalmente a gente vai desenvolver durante o processo de reabilitação desse atleta. Então ficou um pouco apagado aqui, mas basicamente vocês têm que dar uma rota para esse indivíduo, tá? E essa sigla serve para explicar um conceito de tratamento que eu gosto muito de usar no meu dia a dia e que é baseado em um artigo de 2017 do Barton, em que tem como título Manejando os Riscos, como realizar esse retorno ao esporte manejando os riscos, ou seja, o risco de uma relesão e principalmente, além de manejar o risco de uma relesão, fazer com que ele volte a um nível de competição, a um nível forte, que ele estava antes dele se machucar. E a forma de vocês fazerem isso é reduzir a carga total de treino, porque provavelmente se ele se machucou, ele está treinando mais do que ele suporta. E normalmente eles se machucam em processos de treino e não processos de competição, porque normalmente na competição o treino dele está mais baixo. Então reduzir a carga total de treino, e a gente já vai ver como a gente pode fazer isso. Otimizar as capacidades de absorver carga. Ao mesmo tempo que você diminui o quanto que ele está treinando, você precisa preparar ele para esse aumento do treino, porque ele vai ter que voltar a treinar muito, senão ele não vai chegar na competição forte e firme para conseguir chegar no primeiro lugar, que é o objetivo de qualquer atleta. E utilizar estratégias de transferência de carga, ou seja, poupar uma região que eu sei que está dolorida ou machucada e manter aquele cara ativo de uma forma que ele não exija tanto daquela região, e normalmente a gente vai usar a biomecânica aqui. E a partir do momento que você consegue diminuir os sintomas, ele já retornou ao esporte, você precisa manter essas adaptações. O cara precisa continuar treinando forte, ele precisa continuar evoluindo nas suas capacidades físicas. Porque quem treina pouco tem mais chance de se machucar e quem treina muito também tem mais chance de machucar. Basicamente, vocês têm que expor esses atletas a uma carga alta de treino, só que vocês precisam fazer isso com inteligência, de forma controlada. Vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. E a gente faz isso através de desenvolvimento de capacidades físicas e controle do treino. Vocês precisam fazer essa exposição à carga de forma inteligente, apesar de ser forte. Eles precisam treinar forte, mas de forma inteligente. Basicamente, como que a gente vai fazer essa modulação de carga? Toda vez que você expor o atleta a um treino que você consegue controlar o quanto de carga que foi exposta naquele treino, você sabe o quanto que você tem que diminuir ou aumentar aquela exposição à carga. A primeira forma de você saber se aquilo foi muito ou pouco para ele é de forma subjetiva, através de escalas de intensidade de fadiga e através da própria escala da dor. Então, se você expor ele a um exercício que exige muito daquela região dolorida, ele vai referir dor. E aí, se ele referir muita dor, você tem que diminuir um pouco aquela carga. E a segunda forma é através de formas objetivas. E é importante que a gente tenha formas objetivas na reabilitação para expor esses atletas à carga. Então, basicamente, se eu faço um treino, por exemplo, de potência com um atleta de tiro de 100 metros rasos, que está se recuperando de uma lesão de isquiotibiais, e ele refere que ele tem um incômodo de 1 a 2 na escala visual analógica de dor, para mim está tudo certo. Só significa que eu estou expondo aquele músculo a uma carga que ele não está acostumado, ou que ele não estava acostumado mais, e ele está sentindo essa carga, mas é uma forma controlada de exposição à carga. A partir do momento que eu estou fazendo um exercício desse, por exemplo, e ele sente dor 7 na escala visual analógica de dor, pode parar, porque aquela carga já está além do que ele suporta. Além disso, toda vez que você exigir de um atleta em um treino que exija muita capacidade muscular, você sabe que ele precisa de um tempo de repouso. Então, toda vez que você expor esse atleta a uma carga muito alta, você precisa deixar ele se recuperar para depois expor a essa carga de novo. E é isso que vai fazer com que ele consiga se adaptar àquele estímulo, esse tempo de recuperação. O que acontece com a maioria dos atletas é que eles não têm tempo de recuperação. E aí fica fácil da gente entender como que isso funciona através de um conceito que se chama envelope de função. Basicamente, envelope de função é a capacidade que os tecidos têm de absorver carga no corpo. Então, o meu tendão patelar tem uma capacidade totalmente diferente de suportar a carga do tendão patelar dele, que é totalmente diferente do tendão patelar dela.
Cada indivíduo tem o seu envelope de função e cada tecido tem o seu envelope de função. Sua capacidade de absorver carga e frequência de treino. Toda vez que você expõe o indivíduo a um treino e ele se mantém nessa zona branca aqui, ó, chamada de zona de homeostase, significa que você não está exigindo das capacidades físicas dele. Ele vai treinar, mas ele não vai evoluir. Se você quer que esse indivíduo evolua, você precisa jogar ele na zona de overload, ou tirar ele da zona de conforto. O problema da maioria dos atletas que se machucam é que eles ficam muito tempo trabalhando nessa zona de overload, ou seja, eles não têm tempo de recuperação. Então o ideal é que você exija sim do atleta que ele treine forte, mas que você tenha controle do quanto é esse treino para que você deixe ele se recuperar na zona de homeostase em alguns momentos. E se vocês forem observar, tem uma outra zona bem baixinha, bem pequena aqui, que é chamada de zona subfisiológica. Essa zona é a zona daquele cara que não treina. E esse cara também tem mais chance de se machucar. Então não é deixar de treinar ou não treinar muito, é treinar muito, forte, só que de forma controlada. E a gente faz isso quando a gente fala de corrida, ou a gente controla isso, principalmente já entrando dentro do R lá do rota, com redução do controle de carga. Redução principalmente da frequência e do volume de treino desse atleta. A gente faz isso através de uma razão que é chamada de razão de trabalho, em que você faz a carga aguda dividida pela carga crônica do treino dele. O que significa isso? Eu tenho que fazer uma conta aqui, simples. O meu atleta chegou lá com dor no joelho no Instituto Trata e ele tinha um padrão de um volume semanal de corrida de 50 km por semana. A gente sempre fala de volume semanal, sempre considera a semana toda. Esse volume de 50 km por semana estava alto para ele, provavelmente por isso que ele se machucou, certo? Então eu tenho que diminuir esse volume. Normalmente a gente diminui em torno de 20% do volume desse atleta inicialmente e vê como ele se comporta depois da exposição à carga. Vamos supor que eu consegui atingir esses 50 km de volume com ele de novo, mas eu falei para vocês que eu não posso manter o atleta sempre no mesmo nível. Eu preciso evoluir, eu preciso fazer com que ele treine cada vez mais forte e de forma inteligente. O que seria isso? Carga aguda significa o que ele fez, o que ele terminou nessa semana. Carga crônica significa o que ele fez, tá? Que é o que ele terminou. Então, nessa semana, contando de sexta-feira passada até essa sexta-feira, eu completei 40 km na semana, tá? Carga aguda é o que eu quero que ele faça, ou seja, eu quero que ele evolua. Mas como eu sei se eu estou evoluindo de uma forma segura? Através dessa conta aqui, eu faço a carga aguda, que é o que eu quero que ele faça, dividido pelo que ele fez. Essa razão tem que ficar em torno de 0,8 a 1,2. 0,8 a 1,2. Aqui eu tenho razão de trabalho por chance de lesão. Se vocês observarem, a chance de lesão aqui, essa linha é uma parábola, ou seja, quando eu tenho uma razão de trabalho baixa, quando o atleta não evolui no treino, eu tenho mais chance com que ele se machuque ou com que ele se relesione no processo de reabilitação, do que quando ele evolui nessa razão de 0,8 a 1,2. Ou seja, quando eu exponho ele à evolução do treino, porque para atingir essa razão de 1 ou 1,2, eu tenho que aumentar o treino dele, só que de uma forma controlada. Assim como acontece quando eu exponho ele a uma carga muito maior ou evoluo muito rápido no volume de treino desse atleta, eu exponho ele a mais risco. Por exemplo, se eu tiver uma carga crônica de 40 e dobrar o treino dele de uma semana para outra, expondo ele a uma carga de 80, por exemplo, ele vai atingir uma razão de trabalho de 2. 80 dividido por 40, 2. Essa razão de trabalho acima de 1,5, nesse exemplo, no caso do 2, expõe o atleta a uma zona gigantesca de risco de relesão, chamada de zona de risco, essa zona vermelha. A zona verde, que a gente mantém o treino de forma controlada e de forma inteligente, diminui muito a chance de relesão. É chamada de zona doce de treino. É uma zona em que você está evoluindo no treino desse atleta, mas está controlando o quanto que você está expondo a carga. À medida que você controla essa exposição à carga, você precisa continuar adaptando esse atleta para que ele suporte esses aumentos de carga. Normalmente a gente vai fazer isso através de exercícios terapêuticos, cinesioterapia, fortalecimento muscular, ganhos de força, potência, resistência,
agilidade, dependendo do seu objetivo. A pior coisa que vocês podem fazer para um atleta é tirar ele totalmente do esporte. Por isso que eu não falei repouso na redução da carga. Eu falei controle de carga. Vocês só vão diminuir o quanto que ele faz, vocês não vão tirar ele do esporte. A não ser que ele tenha uma lesão grave, por exemplo, uma fratura por estresse, um atleta de corrida. Aí é lógico que ele precisa de repouso. Mas essas lesões degenerativas, tendinites, tendinopatias, a pior coisa que você pode fazer para esse atleta é mandar ele ficar em casa, ou mandar ele parar de correr. Se ele conseguir se manter na corrida, mesmo que seja com um volume semanal muito baixo, é a melhor coisa que você pode fazer por esse atleta. Porque quanto mais ativo você manter esse atleta, desde que isso seja seguro, menos chance ele tem de desenvolver fatores biopsicossociais relacionados à dor ou relacionados àquele incômodo que ele tem. O que seria isso? Um cara que corre, que está acostumado a correr todo dia para se desestressar, para ganhar ânimo para trabalhar, e você tira isso dele, ele fica mais estressado, ele fica triste, ele vai ter pior no rendimento do trabalho, que vai deixar ele mais estressado ainda, e tudo isso vai influenciar na dor que ele sente. Com certeza ele vai sentir mais dor por estar nesse estado do que se ele estiver ativo ou realizando as atividades que ele tem que fazer. Além disso, quanto mais carga você jogar no tecido que está lesionado, e se essa carga for controlada, você tem chance de fazer com que esse tecido se recupere mais rápido, desde que você não passe do limite de exposição à carga. Então, manter esses atletas correndo, seja ele um atleta amador ou um atleta profissional, é a melhor coisa que vocês podem fazer para esse cara. Ele não pode correr, não consegue correr nem 5 minutos. Manda ele fazer bicicleta. Não consegue fazer bicicleta, manda ele fazer membro superior na academia. Mas alguma coisa esse cara tem que fazer, ele não pode ficar em casa parado, tá? E à medida que você expõe ele à carga, controla o quanto de carga está sendo exposta na corrida, você tem que manter os exercícios terapêuticos. Você precisa expor esse cara a atividades de ganho de força, potência, dependendo do seu objetivo. Por exemplo, tendinopatias, a gente sabe que a gente tem que fortalecer. Inicialmente isométrico, mas depois você tem que evoluir para concêntrico, excêntrico, é isso que vai fazer com que um tendão se remodele. Isso é otimizar as capacidades de suportar carga. E a gente pode fazer isso de uma forma controlada, modulando os sintomas. Eu já dei esse exemplo para vocês um pouquinho mais cedo aqui na aula. Se eu exponho um atleta a um exercício, a uma atividade, e ele sentir dor na escala visual analógica até 3, principalmente se for uma tendinopatia, significa que eu tenho uma dor estável, não precisa parar. Você está expondo ele a uma carga, ele está sentindo essa carga, mas normalmente não é uma carga que vai levar a degenerações ou que vai piorar os sintomas desse atleta. E principalmente se essa exposição ou esse incômodo durar no máximo 24 horas. Se esse incômodo durar mais do que 24 horas, ou se durante a exposição da carga esse atleta referir dor acima de 3 na escala visual analógica, você causou nele uma dor irritável. Provavelmente você passou um pouquinho do limite. E aí você sabe que você tem que dar um passo atrás. Essa é uma forma de expor ele à carga, otimizar as capacidades que ele tem de suportar a carga, deixar ele mais forte, só que de uma forma controlada, modulando o sintoma. E aí a gente entra no T, do rota. Transferência de carga. Uma das melhores estratégias que vocês podem usar para transferir carga é modular a biomecânica. Fazer com que o cara continue correndo com menos demanda naquela região que ele tem incômodo. É muito bom porque você não tira ele da atividade, e aí não acontece todas aquelas cascatas que eu já discuti com vocês, e você vai fazer com que ele se recupere muito mais rápido, porque ele continua sendo exposto a atividades de absorção de carga, em que ele tem que fazer contração excêntrica, concêntrica, atividades pliométricas. Isso faz com que ele retorne ao esporte de forma mais efetiva e de forma mais gradual. Então, entender como esse cara absorve carga no membro inferior através de análise do movimento, através de análises cinéticas, através de plataforma de força, através de sons. Existem várias formas de você entender como ele absorve carga, e você saber modular isso é uma das principais estratégias para você conseguir manter ele exposto à carga de uma forma que ele exige menos daquela região dolorida. Para ficar mais fácil vocês entenderem, tem um exemplo de um atleta de levantamento de peso aqui. Basicamente eles fazem 2 movimentos: agachamento clássico, que é esse, e o agachamento em terra. Se eu tenho um atleta que tem dor na frente do joelho, como esse atleta aqui,
qual dos dois exercícios vocês acham que exige mais da região anterior do joelho? O agachamento clássico. Porque ele tem uma flexão do joelho, uma anteriorização do joelho muito maior do que o terra. Então, uma forma de eu manter esse atleta ativo, realizando o movimento do esporte dele, sem exigir tanto, por exemplo, de uma tendinite patelar ou de uma síndrome da dor femoropatelar, é fazer com que ele não faça o agachamento clássico no primeiro momento, ou se fizer, faça com uma amplitude um pouco menor, através de angulação de proteção, mas com que ele foque o treino no terra, em que eu tenho menor exigência ou menor exposição à carga nessa região anterior do joelho. À medida que eu for modulando os sintomas dele, a dor for diminuindo, ele for ficando mais forte, eu começo a introduzir ele no agachamento clássico de novo. Significa que nunca mais ele vai fazer isso? Pelo contrário, ele vai fazer isso de novo, só que ele vai fazer de uma forma gradual. Ele vai treinar forte para chegar nisso aqui de novo, só que de uma forma inteligente. A mesma coisa vocês têm que fazer com um atleta de corrida. Vocês têm que entender como o cara corre e saber modular ou controlar algumas variáveis que possam facilitar aquele processo de reabilitação dele. Variáveis como, por exemplo, variáveis estáticas, como por exemplo, discrepância de membro inferior, diferença do ângulo Q, que é o valgo estático, ou varo estático, altura do arco longitudinal medial, se o pé é pronado ou supinado de forma estática, e a angulação do subtalar, se o calcâneo é varo ou valgo, não tem relação com a ocorrência de lesões em corredores. Ou seja, não precisa avaliar postura no seu atleta de corrida. Se ele tem o joelho para dentro assim, não tem relação com o fato dele ter mais dor no joelho ou não. Tudo bem? Diferente de quando você avalia esse atleta de forma dinâmica. Então, pensem e ajam ou realizem intervenções que são baseadas em dinâmica, em movimento, tá? Entenda como ele corre. Vocês estão treinando ele para correr, então vocês precisam saber como ele corre e modular a corrida, não ele parado na sua frente. É totalmente diferente ele parado na sua frente do que a forma com que ele corre. E mesmo assim, vocês têm que tomar cuidado com o que a gente chama de reducionismo. Não significa que o cara tem valgo dinâmico ou pé pronado, e agora eu estou falando do movimento dinâmico mesmo, que ele tem mais chance de se machucar do que o cara que não tem. Se fosse para a gente controlar tudo, ou algumas coisas que podem influenciar na lesão em corredores, a gente teria que controlar todos esses quadradinhos aqui, ó. Eu deixo pequeno assim para vocês verem que o negócio é feio mesmo. Isso aqui seria um algoritmo ideal de prevenção de lesões em corrida. Então não dá para a gente pegar um cara que tem o pé pronado e falar assim, nossa, você está perdido, para de correr porque você vai morrer de dor no joelho. Isso não é uma verdade, porque não é só isso que faz com que o cara se machuque. Ele se machuca porque ele tem o pé pronado, porque ele faz pouco tempo que corre, ele não é forte para correr, porque ele está ansioso naquele dia, porque ele está estressado naquele dia e porque ele não come direito. Tudo isso vai fazer com que ele se machuque, não é só porque ele tem o pé pronado, tudo bem? Apesar de ser uma das variáveis que influenciam nisso. Então, sim, a hiperpronação, não a pronação. Pronar o pé durante a corrida é importante para que ele absorva carga. Se ele não pronar o pé, ele tem uma aterrissagem rígida, ele transfere carga muito para osso, para estruturas passivas e pouco para estruturas ativas, ou seja, ele vai ter pouca capacidade de absorção de carga. É um cara que tem, por exemplo, mais chance de ter fratura por estresse, ou síndrome do estresse medial da tíbia. Assim como esses indivíduos que têm a hiperpronação, ou excesso de pronação do pé, também tem mais chance de ter lesões de tornozelo e pé. Então é um dos fatores que vocês têm que avaliar, é um fator de risco para corrida, lesões de corrida. Assim como o aumento da adução de quadril. Não é o valgo dinâmico do joelho, a adução de quadril, que é a combinação de queda da pelve com a adução do quadril, tudo bem? Com o valgo muitas vezes. Atletas que têm aumento dessa adução do quadril também têm mais chance de ter dor na frente do joelho. Normalmente a gente chama esses atletas de atletas complacentes. Eles têm mais complacência, eles correm com uma amplitude de movimento muito grande. São atletas, normalmente mulheres, normalmente, nem sempre, que precisam de muito mais força para correr, porque elas atingem amplitudes de movimento maiores durante a corrida. É muito mais difícil eu ficar aqui do que eu ficar em pé aqui.
Então, se eu tenho uma amplitude maior para correr, mais queda da pelve, mais flexão do joelho, significa que os meus músculos têm que trabalhar mais para fazer isso. Então, ela precisa ser muito mais forte do que uma mulher que não é complacente, que não tem esse excesso de adução no quadril. E se essa mulher for forte e suportar essa amplitude de movimento, ela não se machuca, mesmo tendo um fator de risco para lesão em corridas. E um outro fator de risco para lesão é o que a gente chama de pico de força de desaceleração. Não é o pico de impacto vertical, que seria esse pico aqui, ó, na chegada ao solo. Isso é o pico vertical, que muitas pessoas trazem como algo ruim ou que seja um fator de risco para lesões de corrida. Não é. A Erin Davis mostrou isso, que quem corre no antepé tem esse pico de impacto vertical diminuído, mas isso não é um fator de risco para lesões de corrida. O fator de risco é o pico de força de desaceleração, ou seja, a chegada dele no solo, a desaceleração dele no solo, não o impacto vertical com relação ao solo. Esse pico de força de desaceleração tem relação com algumas variáveis. Por exemplo, diminuição da cadência durante a corrida, ou seja, pessoas que correm com poucos passos, ou seja, com uma passada mais longa. Um aumento do comprimento do passo faz com que esse atleta tenha aumento do pico de força de desaceleração durante a corrida, assim como o aumento da dorsiflexão do tornozelo. Então, quem chega com muita dorsiflexão do tornozelo também tem aumento desse pico de força de impacto, e a anteriorização da tíbia. Basicamente, todas essas variáveis têm relação com uma variável espaço-temporal, que é a cadência. Então, quanto maior o comprimento do passo, menor a cadência, ou seja, menos passos eu dou em 1 minuto para correr, se eu corro com um passo mais longo. Então, pessoas que têm uma cadência muito pequena ou um comprimento do passo grande tendem a ter esses picos de força de desaceleração aumentados, e isso é um fator de risco para lesão em corridas. É um dos fatores que vocês têm que abordar nesses atletas. Bem, calçados. Existe algum tênis que protege ou que previne lesão em corredores? Não. Não existe relação de lesão em corridas com calçados. O que vocês têm que entender é que, dependendo do tipo de calçado, você vai ter uma exigência maior ou menor em determinadas articulações. Por exemplo, o indivíduo que corre com um tênis maximalista, que tem muito amortecimento, ele exige mais do joelho para correr do que do tornozelo. Assim como o indivíduo que corre com um tênis minimalista, ou seja, que tenha menos amortecimento, exige mais dos músculos do tornozelo do que dos músculos do joelho. Então, não existe um tênis bom ou ruim para determinadas intenções de prevenção de lesão. Não significa que o cara que corre com esse tênis aqui, que exige mais do tornozelo, que ele vai machucar o tornozelo dele. Se o tornozelo dele estiver forte para suportar essa demanda, ele vai correr normalmente. Ele vai suportar aquela exposição à carga que o tênis exige dele. Então, o excesso de amortecimento muitas vezes diminui a absorção ativa. Então, quando você tem, por exemplo, uma tendinopatia de calcâneo, é melhor o cara correr com um tênis mais alto, porque ele usa menos músculo para correr. Só que isso vai fazer com que ele transfira mais carga para a articulação. Se esse mesmo cara que tem uma tendinopatia de calcâneo tiver, por exemplo, uma artrose femoropatelar, você vai estar jogando mais carga na articulação femoropatelar dele. Então, você tem que avaliar o custo-benefício nessa modulação do calçado. Assim como os tênis minimalistas exigem de mais músculo para correr. O que você pode fazer, por exemplo, para um cara que tem dor femoropatelar. Se ele correr com um tênis minimalista, vai fazer com que ele exija mais músculo e ele transfere menos carga para a articulação. Então quer dizer que um cara que tem dor na frente do joelho não pode correr nunca com um tênis que tenha muito amortecimento? Não é isso que eu estou falando. Se ele tiver com dor na frente do joelho, você consegue fazer com que ele corra com menos dor se você usar um tênis menor, minimalista. Não significa que ele não pode voltar para o tênis que tem mais amortecimento depois que a dor dele já foi resolvida. Porque não significa que correr com um tênis desse ele vai ter dor na frente do joelho. Entenderam a ideia? Então são formas de você modular sintoma, mas não influenciam em ocorrência de lesão. Então, modular a biomecânica é a forma de você modular sintoma, demanda naquele momento, mas não significa que você vai modular a chance dele se machucar. E aí a gente entra na parte mais importante, que é entender como o cara corre, entender as fases da corrida.
Basicamente, existem 3 momentos importantes da corrida. O primeiro deles é o contato inicial, ou seja, como o cara chega no solo. Eu já falei para vocês que quem chega com um passo muito longo tem um fator de risco para lesão, que é o pico de desaceleração. Quem chega com retropé, antepé, tudo isso vai ter a diferença em como ele vai absorver carga, exigência muscular, exigência articular. E um dos momentos mais importantes é o que a gente chama de pico de flexão do joelho. No final da fase de desaceleração, que começa com a chegada dele no solo e termina com o pico de flexão do joelho, ele está tendo um pico, o momento em que ele tem maior exigência para absorção excêntrica no joelho. Absorção de força excêntrica. Ele está usando o máximo de capacidade excêntrica de absorção de carga que ele tem. Então esse momento é um momento muito importante da corrida, onde ele tem maior exigência muscular. Aqui é importante você avaliar se ele tem uma boa capacidade de absorção de carga. E a saída dele do solo, que já compõe a fase de aceleração, também é importante para você entender como que ele faz essa fase de propulsão para o próximo passo. Dentro desses movimentos da corrida, nós temos hoje uma discussão gigante, né? Se a fraqueza dos músculos do quadril ou o valgo dinâmico do joelho influenciam em lesões, principalmente da síndrome da dor fibropatelar ou lesões do membro inferior. E a gente não tem essa resposta ainda. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Se esse excesso de valgo dinâmico do joelho tem relação com dor na frente do joelho. A gente publicou uma série de alguns artigos na Brazilian Journal o ano passado. Foi uma carta ao editor que eu e o Thiago escrevemos com relação ao Masterclass que a Naira tinha escrito, a Naira Rabelo, que a gente discutiu um pouco essa relação. São 3 artigos bem curtos, e é interessante, quem quiser ler eu posso passar para vocês depois. Mas o que a gente discutiu? Que provavelmente o valgo dinâmico, a fraqueza dos músculos do quadril, não vai ser uma causa de lesão. Não é uma coisa que vocês têm que se preocupar muito como um fator de risco para lesão no caso da dor femoropatelar do joelho. Mas, claro, já está mais do que batido na literatura que a partir do momento que o cara tem dor no joelho, se você avalia esses músculos do quadril e ele tem fraqueza nesses músculos do quadril, isso normalmente acontece com quem tem dor no membro inferior, quando você associa o trabalho desses músculos, pensando no valgo dinâmico, fortalecimento dos músculos complexos posterolateral do quadril, ao trabalho de fortalecimento dos músculos do joelho, principalmente quadríceps, esses indivíduos evoluem muito melhor do que quando você trabalha, por exemplo, só o joelho. Então é fato que o cara tem dor, vocês têm que abordar esses músculos, mas não necessariamente são alterações que têm relação como fator de risco para lesão. Mas a partir do momento que o cara te procura com dor, você precisa abordar essas alterações. Então, a partir do momento que ele chega na sua frente com dor, você precisa entender como ele se movimenta. Ele pode se movimentar assim, perfeito, absorvendo carga, inclinando o tronco, usa o quadril, o joelho, o tornozelo para absorver carga, uma absorção linda. Ou ele pode absorver carga assim. Valgo dinâmico, queda da pelve, inclinação do tronco. Não significa que vocês têm que controlar tudo isso daqui. O que vocês têm que interpretar disso é que, se o cara tem valgo dinâmico, queda da pelve, ele tem uma exigência muito maior para correr nos músculos do quadril do que um cara que salta assim. Então a exigência, por exemplo, na região lateral do quadril, de um cara que tem excesso de queda da pelve, é muito maior, ou ele precisa de muito mais força ou capacidade muscular para correr, do que um cara que corre com uma queda da pelve menor. Assim como o indivíduo que corre com o joelho muito anteriorizado, ele tem muito mais força no quadríceps para correr do que o cara que corre com o joelho mais para trás e com o tronco mais inclinado. O cara que corre com o tronco mais inclinado usa mais extensores de quadril, glúteo, para correr e um pouquinho menos de quadríceps. O cara que corre com o tronco reto exige menos desses músculos extensores de quadril e exige mais do quadríceps. Então não necessariamente você tem que ensinar ele a correr com o tronco inclinado. Você só precisa preparar ele para correr do jeito que ele corre, com mais força de quadríceps. E aí entra um pouco na discussão de modulação de biomecânica. Quando que a gente tem que controlar e não tem que controlar? Algumas alterações são importantes de serem controladas. Por exemplo, alterações de absorção de carga. Então você pega aquele meu atleta lá de levantamento de peso, quando ele sobe, ele transfere mais carga para a perna direita e menos para a perna esquerda. Então ele está poupando o membro inferior esquerdo dele. Isso não é saudável para ele,
Porque eu nunca vou conseguir ganhar estabilidade nessa perna se ele continuar fazendo isso. Porque sempre que ele puder, ele vai usar mais a perna direita. Então eu trabalho fortalecimento lá, tudo para ganhar força na perna esquerda, mas a direita sempre vai estar dominante no exercício. Então é legal vocês tentarem controlar isso, principalmente através de estratégias de feedback. Assim como, alguns casos, diminuição de amplitude de movimento pode indicar menor capacidade muscular para absorver carga. Por exemplo, essa moça aqui, num pós-operatório tardio de LCA, em que ela não fez o protocolo como ela deveria, ela parou a fisioterapia logo no início, tinha uma inibição artrogênica muito grande do quadríceps. O quadríceps dela era muito fraco. O que ela fazia na hora de correr? Não dobrava o joelho. Quanto menos ela dobrar o joelho, menos o quadríceps dela tem que trabalhar, menor carga excêntrica, menos ela usa o quadríceps, ela consegue correr sem exigir do quadríceps. O problema é que imagina a transferência de carga que não está sendo transferida para a articulação femoropatelar dela, para a articulação tibiofemoral, pelo fato de não estar absorvendo muito carga com estrutura ativa. Ela está absorvendo basicamente toda a carga do joelho dela, está sendo transferida para a estrutura passiva, menisco, cartilagem, osso. E algumas outras adaptações também são importantes serem controladas, como por exemplo o excesso de inclinação do tronco para o lado que o cara está apoiado durante um salto. E durante a corrida é como vocês encontrarem isso. Normalmente essa é uma tentativa de tirar a carga do membro inferior que está apoiado. Toda vez que o cara salta e aterriza, inclina o tronco para o mesmo lado que ele aterrizou, ele transfere a força da gravidade para esse lado, não precisa usar o glúteo para absorver carga. Porque se a gravidade está desse lado aqui, empurra a pelve dele para baixo, o glúteo tem que trabalhar para segurar. Se ele toda vez inclinar o tronco para a direita, ele não usa glúteo. É um cara que você não vai conseguir ganhar força no glúteo dele nunca. Porque você faz fortalecimento 1 hora lá do dia. Nas outras 23 horas ele está andando assim, ó. Então é uma variável que você precisa controlar. Então nem todas as variáveis vocês devem negligenciar, pelo contrário, algumas podem influenciar diretamente no seu tratamento. E uma das que tem muita relação com lesão e principalmente após o momento que o indivíduo tem uma lesão é a diminuição de absorção de carga, ou esses déficits de amplitude de movimento para absorver carga. Um atleta que tem dor, normalmente ele atinge amplitudes menores de flexão de quadril e de joelho para correr. E à medida que os sintomas dele vão se resolvendo, ele começa a atingir amplitudes maiores para realizar essa atividade. E quanto mais ele dobra, mais músculo ele está usando para correr, menor é a demanda articular, maior é a demanda muscular. Essa é uma forma de você fazer com que ele tenha diminuição nesses picos de impacto no processo de reabilitação. E aí existem 3 grandes linhas de pesquisa hoje que avaliam a forma ou a capacidade de absorção de carga dos indivíduos. A primeira delas é da professora Erin Davis, em que ela mostrou que correr no antepé tira a sobrecarga da frente do joelho. A segunda delas é a do professor Brian Heiduch, em que ele avaliou que quanto maior a cadência, ou seja, quanto menor o comprimento do passo, menor é a exigência na frente do joelho. E a terceira delas é do professor Christopher Powers, em que ele mostrou que quanto mais inclinado o tronco tiver, menor é a demanda na frente do joelho. Essas 3 estratégias são formas eficientes que vocês têm de, por exemplo, tirar a carga da frente do joelho de um corredor que tem dor no joelho para correr. Não significa que você se ensinar ele a correr assim o resto da vida. Significa que naquele momento que o joelho dele está dolorido, isso vai ser legal para ele porque você consegue manter ele correndo. Mas depois que os sintomas se resolverem, é muito mais interessante que você faça com que ele corra do jeito que ele corre e prepare ele para correr do jeito que ele corre, para as demandas que ele está acostumado. Porque o padrão de movimento, ou o padrão de corrida, ele é a mesma coisa do que uma digital. Se eu avaliar os 100 que estão aqui, ninguém vai correr igual. Então, por isso que até hoje ninguém conseguiu encontrar o padrão de movimento perfeito, o padrão de corrida perfeito. Qual é a corrida perfeita? Não existe e nunca vai existir. Porque cada indivíduo vai se movimentar da forma que ele está acostumado e da forma que ele tem maior capacidade para se movimentar. Então, entender como o paciente você se movimenta é muito mais importante para vocês modularem esse movimento e prepararem para correr do jeito que ele corre, do que tentar encaixar esse paciente em padrões de movimento perfeitos, certo?
Mas isso não significa que vocês não têm que avaliar a biomecânica, porque é uma ferramenta gigante para vocês modularem carga, modularem como ele absorve carga durante as atividades. E se vocês tiverem como objetivo mudar alguma coisa que esse cara faz durante a corrida, vocês têm que fazer treinos de feedback. Por exemplo, você colocou na balança lá e falou assim, não, o cara tem uma artrose femoropatelar muito grande e ele corre com o joelho muito anteriorizado. A sobrecarga femoropatelar é muito grande. Eu quero ensinar ele a correr com o tronco mais inclinado e com o joelho menos anteriorizado. Vocês têm que fazer treino de feedback, treino de aprendizagem motora. Treino de aprendizagem motora é tarefa dependente. Então não adianta você deixar o cara na frente do espelho fazendo um agachamento e ensinar ele a não jogar o joelho para frente, ensinar ele a inclinar o tronco e achar que ele vai fazer isso na corrida. Você só vai mudar a corrida dele se você treinar ele correr. Então não adianta ensinar agachamento com estratégia de quadril e achar que durante a corrida ele vai fazer estratégia de quadril. Se você quiser mudar como ele corre, treina corrida e faz o treino de feedback. Eu preciso dar uma pista para ele, ele precisa saber o que eu quero mudar. Ele precisa entender o que ele tem que fazer diferente para que ele faça depois. Tudo bem? E aí existem várias outras alternativas para vocês fazerem isso. Vocês podem usar, por exemplo, um marcador de decibéis que marca o barulho dele batendo na esteira. E aí alguns trabalhos mostram que quando você treina, ele diminui esse barulho, ele diminui aquelas taxas de impacto vertical. Assim como vocês podem usar como feedback uma plataforma de força, em que você tem um vetor mostrando onde está passando a sobrecarga articular e você pode, em tempo real, falar para ele, eu quero que essa seta passe fora do seu joelho, passe mais atrás do seu joelho, mais na frente do seu joelho. E aí você usa como uma estratégia ou um feedback para ele entender o movimento que você quer, para diminuir aquela sobrecarga que você gostaria. Mas lembre, movimento, você tem que expor ele ao movimento. Quer treinar, ensinar ele a subir dessa escada? Subir dessa escada você tem que treinar com ele. Quer treinar a correr? Tem que treinar isso na corrida. E a gente começa com pistas, você mostra, ele entende o que você quer e depois você começa a tirar essas pistas. E você só tem certeza que ele fez o que você queria quando ele fizer o que você ensinou para ele em dupla tarefa. Na hora que você estiver conversando com ele, ele estiver fazendo o que você treinou, ele aprendeu, porque ele está automatizado, ele está fazendo sem pensar. É igual quando a gente faz, por exemplo, para escrever e conversa com alguém. Você já automatizou isso no seu cérebro. Mas mais importante do que movimento é entender como esse cara se movimenta e principalmente preparar ele para correr do jeito que ele se movimenta. Que é o que a gente tem estudado agora no laboratório, que provavelmente vai ser minha tese de mestrado. A gente tem estudado a influência do plano sagital na corrida, que é o que o Thiago vai falar para vocês hoje mais tarde. Então a influência dos extensores de quadril, extensores de joelho e flexores plantares em lesões de corredores, que é o que a gente chama de complexo propulsor do membro inferior. Não vou falar muito sobre isso, senão eu vou dar um spoiler aqui e ele vai ficar bravo comigo, então deixa para ele falar para vocês à tarde, tá bom? Mas basicamente a gente tem pensado em que esses grupos musculares são os grupos musculares mais exigidos durante a corrida, tanto de forma excêntrica quanto de forma concêntrica. Então, entender qual a exigência nesses grupos musculares no dia a dia desses atletas é muito mais importante e preparar eles para usarem esses músculos do que tentar mudar o padrão de movimento ou introduzi-los em padrões de movimentos perfeitos. Tudo bem? Então, o trabalho dos músculos do quadril é importante de ser realizado, e aí existe uma discussão gigante se deve ser realizado em cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. Na verdade, vocês têm que realizar esses músculos, esse fortalecimento das duas formas. Primeiro porque esse tipo de exercício você consegue isolar e ativar um músculo que você tem dificuldade para ativar, e aqui você trabalha sinergismo muscular. Eu não estou trabalhando controle motor aqui, isso não é controle motor, ela não está na tarefa, é um exercício de fortalecimento, só que em cadeia cinética fechada. Eu estou fortalecendo do mesmo jeito do que aqui, só que aqui eu acabo entrando um pouquinho mais de input sensorial, um pouquinho mais de sinergia muscular, mas eu não estou treinando ela a corrigir valgo dinâmico, por exemplo. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que fazer isso na corrida. E aí, manter as adaptações, que era a terceira parte, a quarta parte do rota, é importante. Então, cada vez o cara tem que treinar mais forte. E esses ganhos de força têm que evoluir, desde que você faça isso de forma controlada. Os músculos da panturrilha são totalmente negligenciados por corredores. E são um grupo muscular que mais trabalha
em atletas de corrida? 80% da contração voluntária máxima, ou seja, se vocês avaliarem força da panturrilha de um atleta e ele gerar 100 quilos, durante a corrida ele usa 80. O quadríceps, por exemplo, que é um músculo muito maior, durante a corrida ele usa 55% da contração voluntária máxima. Então a panturrilha é um músculo importantíssimo de vocês trabalharem nos pacientes de vocês. E principalmente, trabalhar o sólio. Não só o gastrocnêmio, o tríceps como um todo, mas o sólio de forma isolada. Porque ele é o principal flexor plantar e o principal músculo importante na propulsão da corrida. Então a capacidade de propulsão, de flexão plantar e de absorção de carga de forma excêntrica é realizada através do sólio. E depois começar a introduzir esse atleta em exercícios um pouco mais dinâmicos, em que você tenha mais sinergismo entre as três articulações, para que ele entenda como ele pode absorver carga de uma forma mais efetiva nessas articulações, e principalmente chegar no momento de expor ele a treinos pliométricos, treinos em que você vai exigir a absorção excêntrica e depois a propulsão concêntrica, que é basicamente a corrida, saltar de uma perna para outra. Como perspectivas, existem pouquíssimos estudos prospectivos em corrida, então existem pouquíssimos fatores de risco desenvolvidos na literatura, comprovados que vocês têm que controlar, por exemplo, quando o seu objetivo é prevenir lesão em corredores. Lembrem sempre que é importante vocês treinarem forte, mas de forma inteligente, e cuidado com alterações de padrão de movimento. A carga nunca vai sumir, ela vai sair de uma articulação e vai para outra. Você só está modulando onde ela está passando, mas se você tirar a carga, por exemplo, do joelho e jogar para o tornozelo, aquele tornozelo precisa estar preparado para suportar a carga. É importante que vocês realizem controle multifatorial e a gente ainda não sabe se essas mudanças biomecânicas são realmente duradouras. Por isso que a gente tem trabalhado muito mais nessa linha de preparar o cara para correr do jeito que ele corre, do que tentar mudar como ele corre. Porque alguns trabalhos mostram que na clínica você é efetivo para mudar como ele corre, mas ele tende a não manter esses padrões de corrida quando ele volta para a competição. Então ele entende na clínica o que ele tem que fazer, mas depois ele não mantém, ele volta a correr do jeito que ele corria antes. Então é mais importante preparar ele para correr do que tentar achar um padrão ideal de corrida. E principalmente manter as adaptações, porque ele precisa continuar evoluindo no treino para diminuir as chances de lesão. Obrigado pela atenção de vocês. Daqui a pouco eu volto com mais uma aula. Então a gente vai se ver durante o dia, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Petrônio.